Muito bem, estamos ao vivo. Mais uma terça-feira, dia 25/10/2022. Já vou compartilhar para o pessoal da igreja. E só aguardar o pessoal chegar, né? Já vi a Marta, já vi o Marcos. Boa noite, dá um like aí se o áudio está ok, que eu ainda não verifiquei se vocês estão me ouvindo, né? Só dá um like aí. Agora sim, compartilhado. Atos, capítulo 3. Antes nós vamos estar orando. Toda terça-feira nós temos uma pequena meditação e logo após nós temos um tempo de oração. E é bom, é saudável que eu possa parar um tempo. E de semana não é fácil, nós sabemos, devido aos afazeres, à correria do dia a dia, nosso trabalho. E estamos aqui novamente. Deixa eu ver o áudio aqui que ninguém deu ok aí. Ah, sim. Tá ok. Boa noite, Dene. Já te vi aí. Muito bom. Sejam bem-vindos. Vamos estar orando, suplicando ao nosso Deus. Você pode fazer isso aonde você está. Tira um tempo. Marque. Se não é na terça, marque outro dia. Nós devemos orar sem cessar. Mas quando nós fazemos compromisso com algo, nós valorizamos aquele algo, né? Atos capítulo 3. Pequena meditação que eu quero deixar com os meus irmãos. Mas não sem antes estarmos orando. Está lembrando do irmão Sandro da nossa igreja, ontem passou um susto, uma pressão altíssima, foi lá 17, ele já teve AVC, então houve uma preocupação, mas parece que não foi constatado. Então ainda está sendo feito alguns exames para que possa ser tratado, né? Tá orando pela vida do Sandro, pela tia Ângela também. Tia Ângela, o irmão Alder pediu domingo, disse que ela não está muito boa, está sofrendo com as suas enfermidades. A tia da Valdênia,
Ela pediu, mora lá no Ceará. Ela me falou no final do culto, ela ficou sabendo. Ela me falou o nome da tia dela, mas eu não lembro. Eu sei que a tia dela perdeu um filho num acidente de carro. A Valdênia ficou sabendo da notícia e iria ver mais detalhes, né? E falou para mim estar orando pela tia dela. Está orando pelo Falcão e a clínica. Eu anotei aqui também, já vi o Falcão ali. Boa noite. Pelo Hospital do Câncer, o Pio 12, pelos profissionais lá, né? Pelo Marinho e a Ivani, um casal que a gente tem adotado aí nas nossas orações, sempre, sempre. E agora a Vanusa e o Alcides, né? Aqui no caso, quem foi acometido da enfermidade é o Marinho e no outro casal a Vanusa. Tiveram conosco domingo e vamos estar orando por esse casal, né? Abraçando, cuidando, ajudando, ou por esses casais. Está aí. São pedidos que eu, enquanto me preparava aqui, anotei. Roberto, Clarinha, muito bem. Pessoalzinho de sempre, né? Vamos orar? Está aqui. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, por essa terça-feira. Terça-feira cansativa. Ó Deus, mas obrigado. Obrigado pelos seus feitos. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por fazer parte do seu povo, povo remido, ó Pai, a qual o Senhor comprou e a qual nós estaremos contigo eternamente, como aprendemos domingo à noite. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te suplico pelos pedidos que eu pus aqui, lembrando do Sandro, o Senhor possa estar trabalhando na vida dele. Ó Deus, o Senhor é quem dá o verdadeiro diagnóstico. O Senhor conhece a saúde do Sandro, a vida dele. Se há alguma didática, algum aprendizado nisso tudo, o Senhor não é um Deus de confusão, que ele possa aprender, ó Deus. Ó Deus, mas que o seu nome seja glorificado em tudo isso. Coloca a tia Ângela, ó Deus, também. O Senhor conhece a saúde dela, as limitações. Ajude ela, Pai, quanto às suas dores, quanto às suas dificuldades. Coloco diante de Ti também, ó Deus, a tia da Valdênia, nós não sabemos o nome dela, o Senhor sabe. Esteja trabalhando, Senhor, na vida dela, dos familiares. Quão difícil é, ó Pai, ou deve ser perder um filho. Ser com eles nesse momento de luto. Peço pelo Falcão, o pessoal da clínica lá em Bebedouro, o pessoal que faz hemodiálise, o pessoal aqui de Barretos, ó Deus, do Pio 12. O Senhor possa estar trabalhando na vida, Senhor, do Marinho, da Ivani, da Vanusa. Ó Deus, por graça, o Senhor possa estar trabalhando ali na vida do Alcides e de todos os seus familiares. Nos ajude essa noite. Te pedimos, fale conosco mais uma vez, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem, acho que é o mesmo pessoalzinho. Chegou, está aí, a Clarinha, já vi também. Vamos lá, o nosso texto de hoje, né? Eu quero ser sucinto, não quero me demorar muito. Atos capítulo 3, se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia, né? Esse é o contexto. Se não, eu vou estar lendo e você pode estar me acompanhando aqui. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E conforme eu já vou lendo, eu já vou fazendo as aplicações, né? Então, quando chegarmos no fim, já está todo o texto aplicado. Embora, longe de mim, esgotar todas as aplicações e lições que tem esse texto. Primeira coisa que nós aprendemos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles estavam indo fazer o quê? Orar. Era costume, era hábito, seja o que for. A primeira coisa que nós vemos era eles indo orar. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola
aos que entravam. Então entra agora aqui no cenário uma nova pessoa. Coxo de nascença, ele dependia das pessoas colocarem ele lá no templo para que essas pessoas pudessem, para que as outras pessoas pudessem ajudá-lo, não é? Então você imagina, coxo de nascença, era vida inteira deste homem dependendo de pessoas. Agora, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Então, lá vinha Pedro e João, estavam indo para a oração e este homem estava lá, ele não fez um pedido, ele estava implorando. Mas qual é o ponto aqui que nos ajuda a entender a questão material e a questão espiritual? A princípio, esse homem, ele estava precisando de coisas o quê? Materiais. Era isso. Simples assim. Ele não estava implorando pela sua cura. Ele estava implorando por coisas materiais. Ele estava pedindo uma esmola. Bom, isso deve ter levado algum tempinho, porque eles iam entrar, ele percebeu que eles iam entrar e ele começa a implorar. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. É interessante isso, né? Qual era a expectativa de que isso fosse acontecer? Este homem tinha uma expectativa de que eles fossem dar algo para ele. E no sentido físico, no sentido material. Agora, por favor, me dê uma esmola, me ajude. Aquele homem estava pedindo, pedindo, e de repente ele escuta: olhe para nós. Ele vai olhar. Qual é a expectativa deste homem? Opa, estes dois homens vão me dar alguma coisa. Se fosse no dia de hoje, né? Poxa, acho que vai vir uma nota grande aí, vai vir uma notinha de 50, de 100, não sei. Mas, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, eu adiantei ao texto, né? Mas é isso. A expectativa dele era de receber algo. Outra coisa que nós aprendemos aqui é o seguinte. Vamos pensar neste homem aqui. A maior necessidade dele no momento era comer. Era o seu dia a dia. De forma nenhuma ele pensava em algo mais glorioso, algo mais vindo do alto céus, vindo do próprio Deus. Ele não tinha isso em mente. Era o seu dia a dia. Ele aqui era miserável e estava implorando por ajuda. Ele esperava receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro. Opa, então, se havia uma expectativa de dinheiro aqui, já é cortada neste momento. Mas o que tenho, isto eu te dou. Imagina como foi a mente deste homem neste momento. Será que Pedro falou rápido? Se ele demorou? Porque quando Pedro fala, eu não tenho prata nem ouro, já deve ter vindo uma frustração. Mas o que eu tenho eu te dou. Se houve um espaço de tempo entre a próxima sentença, a próxima frase, gerou uma expectativa desse homem. Mas o que é que eles vão me dar? Eu não tenho prata e nem ouro. Olha que interessante. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Opa. Pergunta. O que Pedro tinha para dar para esse homem? Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho para te dar, eu dou. Se parasse o contexto, se você não soubesse a continuidade, ou uma criança poderia perguntar isso. Você contando uma história para uma criança, ela leva tudo no sentido literal,
E aí você, contando para ela, dizia, olha, nesse momento o apóstolo Pedro disse, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Uma criança poderia perguntar, mas o que ele deu? Porque na expectativa de que ele desse algo. E o que foi que ele deu? O que ele compartilhou com este homem? Ele compartilhou a sua própria fé. Olha que interessante. Ele deu a cura para esse homem. Mas isso foi em nome de Jesus. Que coisa fantástica, né? O que nós temos que nós antes não recebemos de Deus. E o mais impressionante é que Pedro, ele está falando o que eu tenho. Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho comunhão com Cristo, ao ponto de entender que Cristo quer curar esse homem. Entende? O que eu tenho, você pode resumir numa palavrinha, de 2 letrinhas: fé. O que eu tenho é fé no Senhor Jesus Cristo. É nesse nome, é este homem, esta pessoa, quem vai te curar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Sempre a cura, ela vem no sentido de apontar a mensagem de Cristo. As curas, elas foram feitas para que a palavra do próprio Deus fosse validada, para que as pessoas entendessem que aquilo vinha do próprio Deus. Neste momento aqui, nós não tínhamos ainda o Novo Testamento, a revelação do Messias como nós temos hoje. Então, naquela era apostólica, eles estavam fazendo esse tipo de milagre que era o quê? A validação daquilo que Paulo falou, que eles eram o quê? Os apóstolos eram o fundamento da igreja. Por isso você não vê mais esse tipo de coisa nos dias de hoje. Eles eram fundamentos da igreja. E aquilo dali validaria quem eles representavam, o próprio Deus. O próprio Deus. Um quadro do Evangelho também aqui. Porque este homem somos nós, mendigo, dependentes totalmente. E, de repente, o que nos lembra? Quem que nos toma com a mão direita? O próprio Deus, né? Tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Novamente eu digo, ele não saiu daqui para fazer fisioterapia. Não precisou de nenhum outro tratamento. Ele já de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Milagre sobre milagre. A ciência hoje, então, naquela época, o pouco de ciência que tinha, já era o suficiente para eles saberem como isso seria impossível. Nós sabemos que nós levamos anos para aprender a andar. Primeiro começa engatinhando, que é saudável. Hoje os médicos sabem que fortalece alguns pontos, né, da criança, ela não vai ter problema talvez de coluna, não me lembro, no futuro. Mas ela começa engatinhando, com seus desafios, de ficar em pezinha no sofá, numa cadeira, toma um tombo aqui, acolá, logo dá uns passinhos e começa a andar e vai assimilando aquilo para o resto da sua vida. E ela faz aquilo tão naturalmente. Nós fazemos isso como se nós nascemos andando, mas não. Houve um tempo que você não sabia, você precisou aprender. Nesse caso aqui, este homem, Lucas, né, quando ele escreve Atos, ele coloca esse detalhe. Ele era coxo de nascença, ele dependia das pessoas. Imagina como que aconteceu isso. E de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus.
Viu-o todo o povo a andar e louvar a Deus. Amados, é interessante, né? Qual foi a atitude deste homem? Louvar a Deus. Como que Deus faz as coisas que engrandece seu santo nome? Nesse momento, este homem se levanta e ele entra no templo lá junto com os dois e começa a louvar a Deus. As pessoas vê e reconhece, diz o verso 10, ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Por isso que aconteceu com ele, ou lhe acontecera. Agora, olha que interessante. Às vezes a gente pensa só na cura deste homem. Este homem, ele foi usado para que Pedro e João tivessem agora uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eles, que nós lemos no início, o que eles estavam indo lá pregar? Não. Eles estavam indo lá para orar. Pedro e João levantou de manhã e pensou assim: hoje eu vou no templo porque vai ter um homem lá e nós vamos curar eles. Não, eles estavam em obediência na caminhada deles. Estavam indo lá simplesmente para orar. E, de uma forma miraculosa, e nos projetos, nos trâmites benditos do nosso Deus, Deus coloca esse homem no caminho dos dois, esse homem vai ser beneficiado, o nome de Deus vai ser glorificado e a palavra dele vai ser falada. Às vezes a gente pensa assim, só em pequenos detalhes e não imaginamos a grandeza do que pode estar atrás de situações que Deus nos acomete, né? E aí foi o que aconteceu. 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. Então começou a haver um tumulto ali. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelita. Então começou a haver um tumulto, o povo começou a chegar. Israelitas, por que vocês maravilhais distos? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? É assim, algo que nós temos que tomar cuidado. João o Batista, ele tomava cuidado no sentido de dizer que ele cresça e que eu diminua. É muito fácil, muitas vezes, a gente querer contar algum evento, algum testemunho daquilo que Deus fez conosco, e se a gente não tomar cuidado, nós nos colocamos à frente de Deus, como se nós tivéssemos feito algo para merecer isso, ou porque eu sou diferente de você, eu sou mais que você, entende? Como se fossem pessoas elitizadas ali. E aqui, eles percebem, os apóstolos percebem só pelo jeito que as pessoas estavam olhando para eles, e eles se preocupam com isso. Espera aí, como vocês estão fitando os olhos em nós, estão nos olhando de uma forma, achando que pelo nosso próprio poder o tivéssemos feito andar? E aí, ele vai lembrar aqueles israelitas da onde ele veio, da onde eles vieram. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Aqui Pedro não fez rodeios. Você já imagina isso? Lá estavam os israelitas, o povo se reunindo, era horário da oração. Imagina o tumulto que causou ali, todo mundo chegando, e ele já vai direto no assunto. Olha, para começo de conversa, não somos nós. O poder não é de nós, porque não é nosso. Por que vocês estão olhando para nós desse jeito como se fosse nós? Sabe quem que fez isso? Não foi o nosso próprio poder, foi o poder
do servo Jesus, a qual Deus o glorificou, e a qual vocês, Pedro fala, vocês traíram, a qual vocês negaram perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Para não haver dúvida nenhuma, disse para eles: olha, o problema não foi Pilatos, o problema foi vocês. Foram vocês que decidiram fazer isso. E sempre anda conosco a soberania divina, e a responsabilidade do homem é conjunta. Porque a soberania divina foi ela quem mandou Cristo Jesus a morrer por nós. E a responsabilidade do homem nunca é tirada. E aqui Pedro lembra da responsabilidade deles. Vocês o negaram. Vocês o negaram. E é interessante, né? O verso 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Pedro ainda estava com aquilo vivo na mente dele, da crucificação. Pedro talvez ainda lembrasse das vozes gritando: crucifica, crucifica, do peso da mensagem, da boca daquelas pessoas: caia sobre nós o sangue desse justo. E aquilo talvez ainda estivesse ecoando na mente dele. E ele fala: Pilatos que soltaram este homem, foi vocês que negaram, foram vocês. E vocês pediram que liberasse um homicida no lugar dele. Este homem que nesse momento curou esse coxo, esse é Jesus, ele é o Filho de Deus. Deus o glorificou, este homem, a qual vocês negaram. É o santo, é o justo. Vocês negaram o santo justo e vocês pediram Barrabás. Está trazendo vivo na memória deles. De sorte matastes o autor da vida. Olha que interessante aqui o Evangelho. O que é o Evangelho? Morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Pedro começa com morte aqui. Vocês mataram o autor da vida. É meio que irônico, né? É um contrassenso, se eu posso usar esse termo. Como que mata, morte, falamos de morte, aquele que dá a vida. Quem deu e quem gerou a vida, né? É de uma profundidade tremenda. Só essa frase aqui daria talvez um estudo. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, dos mortos. Morte, sepultamento, ressurreição. Ele foi morto, sepultado. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas. E agora? Como que este homem foi curado? Como chegamos a esse ponto? Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Por meio de Jesus. Pedro e João. Amados, olha que interessante. Eu creio que nós vamos ver esse homem lá no céu. A questão da palavra aqui, a fé no nome de Jesus o fortaleceu, ele reconheceu a Cristo. E agora, vamos pegar este quadro. Alguém que tinha uma necessidade temporária, alguém que precisava de uma solução temporária. Eu preciso comer, eu preciso morar, eu preciso viver, então eu preciso pedir, eu não posso trabalhar, então eu vou pedir. Ele tinha uma necessidade temporária. Este homem não levantou da cama e falou: hoje eu vou buscar a solução definitiva para o meu problema. Que magnífico isso. Que magnífico. Ao mesmo tempo que nós somos esse coxo, miseráveis, na dependência que Deus envia os seus servos a pregar por nós, para nós, nós somos os servos de Deus
que prega a palavra a esses que estão coxos. Quando une as duas pessoas, a fé em Cristo Jesus, e você está lá para falar de Cristo Jesus. A solução para esse homem não foi temporária, foi definitiva. Fisicamente, nós temos certeza que resolvido. Espiritualmente, olha, o texto aponta para tudo isso, que nós estamos diante de um salvo. Foi Jesus quem deu saúde para ele. Diz o verso 16. O verso 17. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Pedro, ele não está batendo e assoprando. Primeiro ele bate, depois ele assopra, né? Olha, vocês mataram o autor da vida, vocês tiveram uma chance de que ele fosse solto, vocês preferiram Barrabás quando Pilatos disse que ele podia sair. E agora, Pedro assopra, né? Ele fala, eu sei que fizeste por ignorância. É interessante isso, né? A ignorância deles, a nossa ignorância. O povo peca, o povo falha por falta de conhecimento. E Pedro, ele vai falar da soberania de Deus. Mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas que seu Cristo haveria de padecer. Bom, é o seguinte, Pedro joga a responsabilidade sobre eles. A palavra-chave aqui para a vida desses homens é: vocês negaram o autor da vida. Vocês negaram a Cristo. A luz veio e vocês rejeitaram a luz. Vocês tiveram a oportunidade de vocês e vocês negaram, estiveram diante de Deus. Mas agora sim, Deus conhece vocês. E antes de que isso acontecesse, ele já tinha um projeto. Ele cumpriu o que os profetas haviam dito. Bom, a questão aqui, simplificando, existe a responsabilidade desses homens. E agora, qual é a próxima fase do Evangelho? Primeiro apresenta Cristo. Cristo ressurreto apresenta a nossa situação, vê o quadro, as nuances aqui do próprio Evangelho em si. Olha, existe um Deus que visitou-nos, que veio até nós, você rejeitou, ele morreu, Deus o ressuscitou, ele está vivo, ressurreto, e agora, o que cumpre a vocês? Arrependei-vos, diz o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados. Amados, nos dias de hoje, é impressionante como há um evangelho tão diluído que não prega a verdade, que não há arrependimento, porque não há necessidade de arrependimento, porque não é falado do pecado nas nossas vidas. Amados, não fomos nós que inventamos isso, não foi você quem escreveu a Bíblia, não foi eu. Isso é revelação do próprio Deus mostrando quem nós somos. E o verdadeiro Evangelho, ele vai nos colocar diante de Deus, ali, suplicando por misericórdia. E qual que é a palavra? Arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Então não é só um arrependimento no sentido de você consentir que você errou, que você está no caminho errado, mas uma conversão, mudar o que você está fazendo, para que sejam cancelados os vossos pecados. Não tem outro jeito de ser cancelados os nossos pecados, senão arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E ele ainda dá para esses homens o resultado do que seria isso. O que o arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo traz para eles. A fim de que a presença do Senhor venha em tempos de refrigério
e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus. Olha que interessante. Para que haja tempos de refrigério, resultado do Evangelho. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvirei tudo quanto disser. Lembra Pedro falando, irmãos israelitas? Os israelitas sabiam desde a infância a origem deles, a história, todo o contexto de Moisés, como Deus tirou ele do Egito. E agora eles sabiam dessas palavras de Moisés: olha, vai vir um profeta igual a mim, vocês devem ouvir a eles. Se eles realmente tivessem ido à Escritura com temor e tremor, e tão somente atentado a isso, se você pegar e der uma pesquisa no Novo Testamento da palavra profeta, você vai se surpreender quantas vezes ela é atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra a pergunta aos discípulos? O que estão dizendo de mim? Os discípulos, profeta, estava na lista. Então, ele era esse profeta que já havia sido predito lá atrás, inclusive por Moisés. E no verso 23, Moisés fala no verso 22, olha, vocês têm que ouvir esse homem. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Talvez o povo pensasse, poxa vida, como isso? Eu tenho que ouvir, senão eles vão me expulsar do meio do povo. Não! Ele está dizendo que o não ouvir esse profeta, você não é povo. O que identifica povo ou não é aquele que ouve. E todos os profetas começaram a começar com Samuel, tantos que falaram depois dele, que anunciam nesse dia. Vós sois filhos do profeta e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Lembrando eles de Abraão, olha, em Cristo vocês vão ser abençoados. E terminando, verso 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiro a vós outros, para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte da sua perversidade. E eu termino fazendo você pensar em mais uma coisa. Bom, então você vai lá e ora para que você seja abençoado. Normalmente, por trás do que nós chamamos de bênção, a casa, não é? Imóveis, carro, apartamento, saúde, relacionamento, são normalmente coisas esse tipo de coisas que vem na nossa mente. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Será que um dia você já parou para pensar que se você tem força para se apartar do mal, da perversidade, isso é uma bênção de Deus? Se você conseguiu fazer isso hoje, não olha no espelho como se você fosse mais do que outro, não. Nós somos abençoados por Deus. É Ele quem nos capacita. É Ele. Amém. Deixa eu ver. Ainda deu mais do que eu queria pregar, né? Louvado seja Deus por esse texto, que essa meditação possa falar aos nossos corações. Já vi ali a Deise. Boa noite, Deise. Estava com saudade já, hein? Fiquei sabendo que estava lá pregando no morro, no Rio de Janeiro. Que o Senhor te use poderosamente. Pai, obrigado. Obrigado pelos seus feitos, pela sua palavra que nos revigora, que nos lembra quem nós somos, nos coloca no nosso devido lugar. Sempre ela, o Evangelho. É ela, Pai, é a sua palavra, não nós. É o Senhor. É o Senhor quem mandou o seu Filho morrer por nós. É o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor. Te agradeço novamente por esse pão que o Senhor nos dá hoje, o pão diário que é a sua palavra. Te agradeço, Pai. Coloco cada vida que esteve assistindo aqui conosco, aqueles que vão assistir, por graça, Senhor. Use
a sua palavra, que eu apenas como servo possa obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Estamos assim terminados.